Momento aqui, vou arrumar aqui a... Já chegou, já tá entrando aqui. Agora vai pra ponta que eu não vou sair mais daqui. Não, agora não dá. Hã? Agora tem que ficar, não. Olá! Fala, Sadal. O cara vem no... 30 segundos. 30 segundos. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Bom, Sadal. Boa tarde. Quase que o cara chega pra reprise, pô. É, pô, a preocupação aqui era saber se tu vinha no ao vivo ou na reprise. Isso aí não falha, rapaz. Deitada, mas não falha. Não é assim, Sadal? Atenção, 10. Ih! Vai explodir essa mensagem. Olá, para você que a partir de agora acompanha, confere conosco mais uma edição do nosso painel regional, né? Sempre juntos, sempre ao vivo, 1h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, e como a reprise, como você sabe, às 20 horas, 8 da noite, recebendo aqui com prazer as personalidades da região, do Brasil, que aqui pelas nossas bancadas debatem, discutem, aprofundam junto com você, né? Os assuntos, os temas importantes que estão na pauta aqui da nossa região metropolitana e, claro, debatem também os temas de interesse nacional. Lembrando que o nosso telefone está sempre aberto, 3014-5281, telefone democrático para você participar com a sua pergunta, com a sua opinião, não é? E também, claro, fazendo o seu questionamento aqui aos nossos convidados. Pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, também sempre à sua disposição. Você envia a sua mensagem, participa com a gente. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone do painel regional e confere a gente em tempo real. Lembrando ainda que o programa encerrado vai para o YouTube e você revê os trechos que julgar mais interessantes ou o programa por inteiro. Tecnicamente, começando sempre aqui pela bancada à minha esquerda, prazer recebendo aqui depois de longo e tenebroso inverno, o professor Iberê Cirna, professor de marketing político, ao lado dele o presidente da Câmara de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB. E muita satisfação também recebendo aqui à direita a cientista política, a professora Olívia Pérez, que nos dá o prazer de participar também dessa edição do painel regional. E ainda destacando na abertura os jornais que são parceiros aqui do painel regional, no nosso dia a dia, o DL, Jornal Diário do Litoral, está circulando pela região metropolitana e a manchete na capa é exatamente: Estado autoriza segunda fase de obras do VLT. Vai avançando aí o projeto do VLT aqui por Santos, por São Vicente, que é a primeira fase. O Iberê recebe aqui, passa um exemplar ao vereador Sadal, e a Olívia recebe também esta edição do Jornal Diário do Litoral. E o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do DL, circula em mais de 250 cidades, capital, Vale do Ribeira, Baixada. Está aqui a manchete: geração de emprego tem queda de 88%. Né? Uma manchete das mais preocupantes para o final do ano. Né? O país abriu 8.300 vagas em carteira assinada no mês passado e o desempenho mais fraco para o período desde 2008, né? Auge, não sei se foi o auge, né? Mas foi quando estourou a crise internacional. Né? Iberê, por favor, recebe aqui, repassa ao vereador Sadal, e a Olívia Pérez também ganha aqui o seu exemplar do jornal Gazeta de São Paulo. E eu vou já cumprimentando e agradecendo as participações importantes aqui dos nossos convidados desta edição. Iberê, tudo bem? Prazer revê-lo. Tudo bem, um prazer. Estava com saudades, né, de vocês aqui. Já fazia um pouquinho de tempo que não participava, mas acompanho sempre. Então fico muito feliz de poder estar nessa bancada novamente. Prazer receber o Iberê. Vereador Sadal Nakai, presidente da Câmara de Santos. Tudo bem, Sadal? Prazer revê-lo também. Boa tarde, Boturão. Boa tarde, professores, Iberê, Olívia. Sempre é bom poder estar aqui falando um pouco para a população de Santos, principalmente no painel regional. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, vereador Sadal, por estar conosco. Professora Olívia Pérez, prazer revê-la nessa reta final de 2014, né, Olívia? Tudo bem? Tudo bem, Boturão, Iberê, vereador Sadal. Boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer participar desse último programa ao vivo, né? Encerrando aqui 2014. Muito bem, verdade. E conosco também, sempre atenta às participações dos telespectadores via telefone, as participações pelas redes sociais, não é? E atenta também a tudo que é produzido pela nossa equipe aqui do painel regional, mais uma vez com a gente a companheira jornalista
Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, Olívia. Boa tarde especial para você aí que está nos acompanhando, né? O último programa ao vivo. Quero dizer que já estou logada aqui no Facebook esperando a sua participação e a nossa produção através do telefone. Muito bem, é verdade, não é? O último programa ao vivo, né? Sempre tem esse detalhe, ao vivo, de 2014. A gente vai para um período de recesso, né? Para baixar um pouquinho a poeira, recarregar um pouquinho as baterias, porque a coisa não é brinquedo, não. E lembrando que na sequência, a partir de amanhã, sábado, você vai acompanhar às 3 da tarde e no domingo às 5 da tarde, depois nos horários habituais do painel, 1h30 da tarde e 8 da noite, uma série de programas gravados, não é? O Lívia participou de alguns, não é? E sobre economia, sobre política, não é? Uma avaliação do que aconteceu em 2014, o que pode acontecer em 2015, aqui para a região metropolitana especialmente. Claro que estamos ligados no que vai acontecer na economia nacional. Programas sobre saúde, sobre educação, sobre meio ambiente, enfim, temas diversos do seu interesse que você vai poder acompanhar. E depois a gente retorna no comecinho de janeiro, já com a programação ao vivo, já para vislumbrando aí o ano novo que se aproxima, o ano de 2015. E eu tenho a impressão que 2014 foram muitas emoções, não, meu caro presidente Sadal, ou não? Foram, mas eu saio bem gratificado, Boturão, e aproveito a oportunidade de estar numa bancada de professores e de cientistas políticos para entregar um relatório da gestão da minha condução à frente da mesa diretora, para deixar para você aqui. Eu fiz alguns relatórios. Deixa eu mostrar aqui a câmera aqui, tá certo? Pegando aqui, por favor, aqui é um livreto, né? Eu fiz alguns relatórios da gestão do vereador Sadal na presidência da Câmara de Santos. Foram 2 anos à frente, 2 anos que se encerram agora, dia 31. Isso. E eu procurei colocar aí todos os atos que a gente conseguiu executar à frente da mesa diretora, procurando sempre levar a informação e dar transparência dos nossos atos à frente da instituição Câmara Municipal. Então, a gente conseguiu realizar bastante objetivos que nós tínhamos traçados. Acho que não deixei nenhum para trás, todas as metas que a gente colocou. O que a gente não conseguiu completar já está bem avançado para a próxima mesa diretora poder concretizar. Perfeito. E o que é que dá para se destacar de mais interessante, não é? De mais importante? Os tópicos que você acha assim, mais relevantes colocar aí para o telespectador desses 2 anos à frente da Câmara Municipal, que foi feito de diferente, o que fica de legado aí agora para a próxima mesa que assume em janeiro. Sadal. Olha, são 3 aspectos. Uma da informação, nós procuramos dotar a estrutura, as ferramentas para que a população pudesse se apropriar dos conteúdos de discussão da Câmara Municipal. Então, há hospedado hoje no site da Câmara todo o conteúdo que o munícipe pode se capacitar para entender tanto do processo legislativo quanto das discussões que estão em curso. Há uma ferramenta de aplicativo, nós lançamos agora recentemente, que dá acesso à entrada dos projetos à casa. Nós temos também um cadastro e por temas, 29 temas, que qualquer munícipe pode se cadastrar e vai receber por e-mail a entrada dos projetos na casa e o curso dentro da diretoria legislativa. E também eu destaco a compilação de leis que nós fizemos e disponibilizamos para a população, para a Câmara Municipal, para os vereadores, para os operadores de direito, que foram 8.400 leis que foram compiladas, que estavam todas, tinham que ser pesquisadas manualmente, e agora está informatizado e facilita muito o trabalho de pesquisa e de aperfeiçoamento do Legislativo Municipal. Então, fora o concurso público que não se realizava há mais de 20 anos, nós conseguimos, depois de um diagnóstico feito no início de 2013, detectar que havia necessidade de a gente fazer a contratação de alguns servidores, e aí fizemos o concurso público para deixar aí já um quadro de funcionalismo, tanto para aprender com os servidores que irão se aposentar daqui a algum tempo, até 2017, nós temos um quadro de 40 funcionários que estão aptos para se aposentar, e que se não tiver uma transição, a gente poderia ter algum problema de fluxo de trabalho legislativo. Então, esses foram os legados que eu acredito ajudei a contribuir na Câmara Municipal de Santos. Muito bem. Olívia, à nossa disposição aqui o presidente da Câmara, Sadal Nakai. O Verê também fica à vontade aí para
conversar com o presidente. Pois não, Olívia? Bom, eu dou parabéns, né, a todos esses projetos que visam a transparência, né, mostrar para a população que o Legislativo está fazendo, são todos muito bem-vindos. Me parece que no Brasil o Legislativo ele ainda é muito criticado e ainda permanecem nele muitas práticas antigas que não têm a ver com a sua função original. Então a gente tem ainda vereadores, deputados, vários governos que ainda baseiam a sua função, a sua atuação em relações de troca, né? Então ele atende o cidadão, dá gás, dinheiro, comida, ao invés de fazer a sua função, que é legislar em prol do bem comum e fiscalizar o executivo. Você acha que o Legislativo está caminhando para um amadurecimento muito maior em relação às suas funções ou ainda essas práticas clientelistas antigas permanecem? Olha, Olívia, eu acho que hoje o grande controle dessa atuação parlamentar é a população, o controle externo, né? O que eu percebo é que, às vezes, a falta de conhecimento da função do vereador, de como é o processo de decisão que o vereador tem, que se submete para poder aprovar alguns projetos, como são encaminhados os projetos, é que gera essa dúvida da competência do vereador. Então, por isso da preocupação à frente da mesa diretora de deixar um legado de informação. Nós estamos no século XXI, o século XXI vai ser norteado pelo poder da informação. Na medida que a gente deixa disponibilizado para o cidadão ter acesso à informação, entender como é o processo e fazer a crítica construtiva ou participar dos processos de decisão dos projetos de leis que são votados, antes deles serem pautados, essa é uma importância muito grande, a gente acaba melhorando o processo de representatividade. Então, essa é a visão que eu tenho. Nesse sentido, eu acho que é um processo de exercício da democracia representativa que cada vez mais a população vai ajudar a melhorar. Diga, Berê, pois não. Eu primeiro queria dizer que é uma pena o Sadal ter tido somente um ano para a presidência, né? Porque no outro ano o Sadal pegou do ano 2014, este que está findando, um ano com Copa, com eleição, com absolutamente tudo, quer dizer, tudo aquilo que você vem plantando em 2 anos, um ano fica teoricamente muito prejudicado. Este ano 2014 foi um pouco prejudicado para todas as ações do próprio Legislativo, por conta de todos esses eventos que nós tivemos. Então foi um ano atípico, que tivemos efetivamente 3 ou 4 meses aí, realmente de Brasil. O resto foi um pouco de mídia, o resto foi um pouco de futebol, foi um pouco de eleição, mas eu tenho uma dúvida, que assim, primeiro, nós temos que cada vez mais dizer o que faz um vereador, porque eu estou cansado de assistir candidatos a vereador fazendo promessas daquilo que não lhe pertence, que não lhe é competência. E a gente está cansado de ver um monte de deputado agora, né? O Sadal foi candidato a deputado, sabe disso. Quantos candidatos falam lá verdadeiras asneiras, propondo coisas que não lhe competem? Quer dizer, então, nós precisamos evoluir também nisso, para que, efetivamente, a qualidade daqueles que vão sentar naquela cadeira tenha lá um pouquinho de melhora, para que a gente possa estar discutindo essa visão legislativa que é tão importante para o Brasil. Então, primeiro, eu gostaria assim, o Sadal é coisa de japonês mesmo, né? Ele é quietinho, ele não faz muita bagunça não, ele vai piano, a própria gestão dele como presidente é interessante porque você não viu um escândalo, eu vou falar isso de público, que me orgulha muito porque é meu amigo. Não viu um escândalo, não viu uma falcatrua, não viu uma denúncia, não viu absolutamente nada em função da Câmara. Então fica aqui meus parabéns. Por que eu estou dando os parabéns, Sadal? Porque você, como ninguém, está acompanhando o que nós estamos passando no Brasil. É escândalo e corrupção atrás de corrupção, roubalheira atrás de roubalheira, absurdo, né? Eu até estava falando com o Vinagre, que é meu amigo, tem um rapaz lá que devolveu, viu, Boturão? Da conta particular, 247 milhões de reais, que ele tinha pego lá antes, ele devolveu. Então, assim, este é um mundo que o Sadal não faz parte. Então, eu gostaria de ouvir o Sadal, como é que ele vê ele na função de político, esses políticos manchando tanto
a figura da política brasileira. Não sei como é que você sente isso. Olha, professor Iberê, é da natureza humana a ambição, a cobiça. Eu acho que a representação política, principalmente, ela se faz pelo caráter da pessoa, né? Eu acho que cada um entra na vida pública com alguns objetivos. O meu objetivo é recente. Eu estou fazendo política, o meu 6º ano fazendo política, e entrei porque a minha comunidade me deu uma oportunidade de representar. Eu tenho que ter muita atenção nesse sentido e, principalmente, espelhar os meus comportamentos. Essa foi a intenção, principalmente que eu me policio a cada dia, de eu fazer valer o meu comportamento cultural, de educação, que me trouxe as relações sociais, não só a questão política. E isso se espelha em todo o comportamento. E eu tive a oportunidade de fazer uma gestão, pegar uma Câmara já edificada, nova, então isso me deu uma possibilidade de não fazer grandes gastos, né? E poder usar o dinheiro de forma da suficiência que a gente precisava para fazer a gestão para a condição legislativa. Então, em 2 anos, acompanhando harmonicamente com a necessidade do governo municipal, nós devolvemos mais de 30 milhões em 2 anos. Devolvemos 16 no primeiro ano e no segundo ano vamos devolver aproximadamente 18, que são recursos que são do contribuinte. Nós usamos aquilo que foi suficiente e no dia 30 agora vamos devolver aquilo que sobrou dentro das contas da Câmara Municipal. Então, é uma grande contribuição para o Executivo. O Executivo necessita de recursos devido à quantidade de contrapartidas que precisa dar para os recursos que vieram, tanto federal quanto estadual, e a gente faz uma atuação harmônica em prol da cidade. Perfeito. Pois não, Olívia. Deixar bem claro que eu também estou estarrecida com os recentes escândalos da Petrobras, pela quantidade de dinheiro desviado, pelo número de políticos envolvidos de diversos partidos e pela falta de solução que está sendo dada ao caso, né? Você. Tem gente que está depressivo com esse tipo de situação. Eu tenho a oportunidade de ser casado com uma psicóloga, o Iberê sabe disso, há mais de 21 anos já, né? Mais de 21 anos, né? E ela atende algumas pessoas, alguns clientes e tal, não sei o quê. E na rua, até vizinhos, enfim, vizinhos, né? Vizinhos pararam no elevador para conversar a respeito disso. Para que você acha? É anormal? Eu estou doente, preciso procurar uma ajuda? Eu não aguento mais. Eu não estou conseguindo dormir de tanta coisa que eu estou escutando, com petrolão, que não sei o quê. Ou seja, o cara sai de casa, Olívia, às 7h30 da manhã, 7:45, Sadal, trabalha o dia inteiro, né, Berê? Dá aula, né, Ione? Estuda e tal, se vira na faculdade, não sei o quê, vem, faz o painel regional, aí trabalha aqui junto com a equipe de jornalismo da TV Santa Cecília. O cara trabalha o dia inteiro, corre o dia inteiro para cobrir as suas contas, cobrir o cheque especial, chega em casa, liga a televisão, deixa eu dar uma descansada e tal. E olha para a TV, e isso que o Caio Iberê falou, o cara vai devolver 200 milhões de reais. Muito dinheiro, sabe, né? Quando o trabalhador brasileiro vai sonhar na vida em ter 200 milhões? Tem 1 milhão na conta corrente. Mas, 1 milhão na conta, mas nunca, né? Não tem, o cara vai devolver 200. Se o cara vai devolver 200, ele roubou quanto, né? Só para fazer um parênteses, você já falou que você está estarrecida. Olha. E eu não gosto do tipo de solução que está sendo dada, né? Porque agora é a oportunidade da gente mexer nesses cargos comissionados e colocar técnicos para dirigir uma grande empresa, né? Então eu vejo a notícia de que a Dilma está procurando entre os políticos o nome para assumir a Petrobras. Não, procura alguém de lá de dentro. E nesse sentido... A Graça é de carreira, né? E a amiga dela. Agora, se a pessoa é minha amiga, ela não vai comandar uma empresa estatal, né? Amigo serve para dividir alegrias e tristezas, não para você colocar naquele lugar. E nesse sentido, um dos projetos que eu destaco, que eu mais gostei do Sadal, foi a ficha limpa em cargos de comissão, né? Você proibir que cidadãos condenados, né, sejam indicados para cargos de comissão. Essa história desse aumento de cargos de comissão no Brasil é apontado por muitos como um dos motivos que incentiva esses desvios, inclusive na Petrobras. Você acha que a gente vai caminhar para deixar esses cargos de comissão num número menor, mais técnicos, mais transparentes? A gente caminha nesse sentido ou não? Olha, Olívia, eu tive uma oportunidade agora, recente, de ir para o Japão. E nós temos um convênio de irmanação com a cidade de Nagasaki, está reativada. Tinha uma servidora que foi para lá fazer um estágio de 6 meses na parte administrativa da prefeitura de Nagasaki. Ela já voltou agora, está passando os relatórios para o governo. E tive a oportunidade de conversar com ela.
O modelo de Nagasaki, o modelo japonês, é um modelo de gestão. Todos os servidores públicos, eles são generalistas, os especialistas são contratados. Então, talvez, se um dia nós tivermos um modelo de gestão do recurso público generalista, em que o servidor faça todas as suas atividades só para fazer gestão, todos os serviços sejam prestados por especialistas, não do corpo da prefeitura, do governo, mas do corpo da atividade privada ou de especialidades, no caso da saúde, hospitais filantrópicos, hospitais privados, na área de educação, especialistas em educação, talvez a gente não tenha esta cultura que nós temos da nomeação política. Nós passaríamos a ser eminentemente fiscais do que o governo acaba tendo colocado como objetivo de plataforma política. Então, acho que vai demorar muito esse processo, porque é um processo cultural enraizado no nosso sistema político. Eu vejo com muita dificuldade a gente superar, nesse momento, todas essas cargos de nomeação, porque são cargos de confiança de quem vai governar. Mas nós não temos esse modelo, né, do corpo de servidor generalista somente para fazer a gestão do serviço público. Então, eu acho que vai demorar. Agora, nós temos alguns instrumentos que estão sendo colocados e regulamentados, os tribunais de controle estão fazendo muita fiscalização, o Ministério Público e Polícia Federal estão fazendo a sua parte, a imprensa está fazendo a sua parte, de forma da gente aperfeiçoar esse processo que nós temos para um dia a sociedade discutir e a gente chegar em modelos de eficiência de gestão pública. A Prefeitura de Santos, não estou querendo dizer que seja aqui um exemplo, um modelo, enfim, mas de 12 mil funcionários, né, tem 600 e poucos, né, Sadal? Cargos de comissionados. Entre esses 600 e pouco, quase 400 desses cargos são ocupados por funcionários da rede, funcionários de carreira. Né? Então, de fora, realmente, você tem menos de 300 pessoas, enfim. Acho que aí já seria um bom caminho, né? Você não enxertar a máquina com uma série de pessoas que são estranhas ali ao habitar, né? Pois não, Ione Furukawa, perguntas aqui para o presidente da Câmara, não? Já temos sim. A primeira é do Edmilson Vale. Parabenizo o vereador Sadal pela forma como conduziu sua gestão. E faço a pergunta, como o senhor entende o pedido arquivado do 14º salário? Na verdade, todo vereador é facultado ele apresentar qualquer projeto de lei. Mas esse projeto especificamente, quando ele foi apresentado, ele já tinha um vício de origem, porque o vereador não pode impor ao executivo despesa. Então, ele tinha um vício de origem. Não sei qual foi a motivação do vereador que apresentou, mas certamente ele seria barrado, né, na primeira comissão, que é a Comissão de Justiça e Redação, o parecer da diretoria jurídica, e mesmo que fosse à frente, o prefeito iria vetar o projeto. Não há essa possibilidade do vereador impor mudanças, alterações que geram despesa, principalmente no Estatuto do Servidor, né, que geraria diferenças entre os servidores da Câmara e servidores da rede do Executivo. Da Prefeitura. Perfeito. A gente tem que sair para o nosso primeiro intervalo, destacando sempre uma mensagem aqui da Prefeitura de Santos, que vai realizar o Réveillon, o segundo Réveillon, não é, do país, né? A segunda maior queima de fogos do Brasil, o segundo maior show pirotécnico do país. Atrás apenas, claro, do Rio de Janeiro. 19 toneladas de fogos, cerca de 16 minutos de duração esse evento. Serão 29 mil disparos, um espetáculo de sons e cores, né? 10 balsas no mar, 2 a mais em relação ao ano passado, e a área continental terá shows pirotécnicos na Ilha de Ana, Monte Cabrão e no Caruara também. A gente destaca também que a questão da segurança, que é tão importante, né, tão discutida, a cidade terá entre 26 agora de dezembro e 18 de fevereiro, quando termina a temporada oficialmente, no reforço de 312 policiais militares e 8 civis. A Orla vai contar com 82 guardas municipais e a utilização de patinetes elétricos, quadriciclo, bicicletas e viaturas. E a corporação terá como novidade um micro-ônibus que vai servir de base de ações para a Guarda Municipal. Agora o intervalo, já a gente volta. Fazer a foto. Ali parece que está em casa. Tá...
Muito bem, de volta ao segundo bloco aqui do painel regional, com satisfação recebendo aqui à minha esquerda, né, o professor Iberê Cirna, professor de marketing político, nosso vereador Sadal Nakai, presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador do PSTB, né? E aqui à direita, a professora, cientista política, Olívia Pérez e a nossa Ione Furukawa, sempre atenta às suas participações, porque daqui a pouquinho tem mais, né? Lembrando, 3014-5281, se liga, entra em contato com a gente, participa conosco e pelas redes sociais, o facebook.com/Painel Regional TV. Meu caro Sadal, uma série de assuntos importantes, de discussões, eu queria falar um pouquinho sobre a TV legislativa, né? A Câmara tem um canal de TV para colocar em funcionamento. Eu não sei, evidentemente que eu não quero que a Câmara de Santos tenha uma programação, vamos dizer, como a Assembleia Legislativa tem, não é? Porque, evidentemente, que a Assembleia é um poder extremamente maior do que a Câmara de Santos, claro, evidente. Mas daria para fazer já alguma coisa, programas de debates, entrevistas, o dia a dia dos gabinetes, dos legisladores, enfim. Não avançamos muito nisso, né? Não, avançamos bastante, porque existia uma complexidade. A mesa anterior, a minha, ela fez uma assinatura que possibilitou a Câmara Municipal de Santos ter a TV aberta. Só que para homologar essa TV aberta no Ministério das Comunicações, nós precisávamos apresentar um projeto que coube à minha mesa diretora fazer o projeto e homologar no Ministério das Comunicações o canal da TV aberta. Então nós já temos esse canal, poderíamos ir até para o ar já. Só que nosso equipamento não é compatível para fazer essa transmissão. Então nós fizemos um edital técnico para fazer a aquisição dos equipamentos, que não deu para concluir, entrar em licitação. A próxima mesa vai conseguir já fazer a licitação. Se não houver nenhuma alteração de edital técnico, pode usar esse edital que nós fizemos. O que nós não conseguimos concluir, nós tínhamos por ideia, a nossa assessora de comunicação da Câmara foi visitar algumas câmaras municipais que já tinham a transmissão por TV aberta para ver a grade de programação, porque é uma grade de 24 horas. Nós teremos 24 horas de possibilidade de fazer programação. Então, vai enxertando reprises. Nós não teríamos condições de fazer, lógico. Mas o que nós não conseguimos concluir foi um editorial, como nós iríamos fazer a transmissão, que tipo de programa, que tipo de transmissão iríamos fazer. Isso vai ficar em incumbência da próxima mesa fazer. Mas adiantou bastante, Boturão, porque ainda dentro dessa Câmara, desse ano legislativo, da legislatura que vai até 2016, certamente a próxima mesa vai dar essa possibilidade para a população de Santos poder assistir as transmissões que já estão feitas por canal fechado, talvez entrevistas, talvez espaços para divulgação do trabalho do vereador. Aí a próxima mesa diretora vai definir a linha editorial da transmissão dos trabalhos legislativos. Perfeito. Berê, pois não? Eu acho importante eu já cobrei uma outra oportunidade que eu tive com o Sadal, cobrir esse processo de comunicação acaba sendo uma prioridade, porque é a única forma que você tem de motivar, de explicar e deixar claro como é que funciona uma Câmara Municipal. Então é uma coisa interessante. Mas por um outro lado, eu tenho uma dúvida, eu estou meio cético aqui com essa história do político brasileiro, né? E aí eu não sei se a população também está dando crédito ao político nacional, diante de tanta coisa que a gente vê. Então, quando você diz assim, eu vou para uma televisão, a Assembleia Legislativa, o próprio Senado, a Câmara tem lá seus canais, né? Mas será que alguém acredita naquilo que ele está ouvindo? A minha preocupação é essa. O político acaba ficando tão mal falado, mal visto, por conta de toda essa corrupção, que quando você abre canais para que mostre o político, será que a população vai realmente deixar no canal ali para ficar assistindo? Será que ele acredita naquilo que ele está vendo? Se ele tem como exemplo, gradativamente, nós tínhamos lá atrás, né, Sadal? Quando você falava numa corrupção,
um político, esse é... Hoje não, hoje quando você acha um decente, você solta fogo, esse aqui é decente, protege. O resto deu um péssimo exemplo ao Brasil. Então, é assim, por mais que você faça um esforço de comunicação para mostrar como é que funciona, o que é que faz, eu fico do outro lado, eu fico com o espectador. Será que ele acredita diante de tantos exemplos que nós temos? Essa é a minha dúvida. O investimento, tecnicamente, é muito interessante, mas eu preciso primeiro resgatar a credibilidade da fala política. Muito bem. E aí? Acho que o Iberê tem muita razão, né? O Legislativo vem passando por um processo de descrédito, né? A população não vê com bons olhos e continua a se vetar projetos com apoio popular e aprovar projetos sem apoio popular. E aqui eu vou destacar um dos seus projetos, que foi a defesa do fim do recesso em julho, que só teve 3, você e mais 2 vereadores que votaram a favor. Eu fico me perguntando por que os vereadores e deputados e senadores continuam, né, a votar, né, em projetos que a população não apoia ou fazer o contrário. Será que é uma falta de acompanhamento da população? E nesse sentido, com mais informação, com uma TV, né, mostrando o que acontece lá dentro, vai estimular esse acompanhamento de forma que os políticos fiquem mais responsivos, atendam mais às demandas da população? É um dos caminhos possíveis para a gente conectar mais representante e representado no Brasil? Olha, Olívia, eu acredito no voto distrital. O voto distrital, ele vai dar possibilidade do representante político ele ter proximidade com a sua base de eleitores. Então, como eu falei anteriormente, quem me deu uma primeira oportunidade de vir à vida pública foi uma comunidade. Os negros, os orientais, eles acabam tendo uma característica étnica que vinculam diretamente à sua origem. Então, se um oriental, um japonês, um coreano, um chinês vier à vida pública e cometer algum ato falho, ele vai ser cobrado, ele vai ser estigmatizado, não só ele, mas como todos os seus pares. Como o negro também. Se o negro vier à vida pública e cometer um erro, certamente o grupo étnico dele também vai sofrer essas consequências. Então, a gente se policia muito. A partir do momento que você tem uma discussão distrital e você elege aquele líder, aquele representante que você vai ver todo dia, sabe onde ele vai, conhece a família ou sabe do seu comportamento, certamente nós vamos resgatar a credibilidade de liderança. E aí a gente está falando do ambiente político onde se tomam as decisões em prol da sociedade. Eu acho que o exercício da liderança é que deve ser indicado para aqueles que vão para a vida pública, porque aí ele vai ser cobrado daqueles que lhe deram oportunidade. Então, esse processo de entendimento por parte da população é que vai melhorar a condição dos seus representantes, né? Por mais que a gente tenha, às vezes, espaço, discurso para falar, se você não tiver aqueles que lhe ouvem, você não vai conseguir passar o seu recado. Então, é imprescindível na era da informação e da tecnologia que a gente utilize todos os canais para levar a mensagem, mas o que importa realmente é não só a palavra, mas a prática. E aí quem vai julgar a prática é a população. Sem dúvida, é importante você criar programas, não é só botar o vereador para falar, cobrir as sessões, ir nos gabinetes, então, né, criar programas jornalísticos que abram espaço para debate de outros temas, outros assuntos importantes, debater a dengue, debater a questão portuária, uma série de situações que alguns vereadores, determinados presidindo ou compondo determinadas comissões, vão poder participar também, enfim. Né? Eu vejo que o Sadal coloca aqui, filosoficamente, lógico, nós discutimos aí o voto distrital misto, seja lá o que for. Estamos num momento muito sério de discutirmos toda essa estrutura política. É um momento muito sério, porque do jeito que está, é um absurdo. Né? Do jeito que está, nós vamos caminhar daí para pior. Eu tenho, graças a Deus, na mesa, que sou o mais velho, eu já não vou ver aí a desgraça que estão fazendo. Então, o que acontece? Não adianta hoje você discutir, porque o político que está naquele Brasil, viu, Sadal?
Tem um Brasil ali um outro Brasil ali no centro. Lá no meio. Tem lá uma bola de cabeça para baixo. Então, aquele Brasil, ele pensa para ele, gente. Agora, interessante, quanto foi o aumento do salário mínimo? Viu para quanto foi o salário deles lá? Que 33. Coisa bonita, 33 mil reais. É uma realidade do Brasil, está bem adaptado. Mas assim, aquele Brasil, ele pensa diferente. Então, não se fala mais em reforma política. Não ouvi falar mais. Aí não se fala mais em reforma tributária. Gente, isto assim, nós pensamos para nós mesmos. É isso que eles fazem lá. Então, lamentavelmente, tudo que nós estamos discutindo aqui, nós temos que colocar técnicos, exemplos no mundo nós temos um monte de modelos que dão certo. Mas o fim da corda é a seguinte: a impunidade não graça nesses outros países. A impunidade não. Em qualquer outro, ele deu exemplo aqui, lá no Japão, vai lá, cometa lá um deslize para ver o que acontece contigo. Não existe impunidade. Agora, aqui no Brasil, primeiro é a impunidade. Então pode-se fazer absolutamente tudo, seja técnico, seja de carreira, seja de cargo comissionado, seja de amigo, seja de amante, de mulher. O que deu até agora? Me falem absolutamente nada. Não, tem essa é a impunidade. Eu estava conversando com o Boturão é novo, ele acredita, é casado com uma psicóloga. Quero mandar aqui um abraço, dona Gláucia, que atura esse rapaz. Pode mandar um beijo também. Ele, na verdade, o que ele faz? Ela fala assim, é uma beleza, tem um monte de gente presa. Vamos acompanhar até o Natal. Quem acredita em Papai Noel vai ver que eles todos vão estar fora. Já tem gente intermediando. Sim, mas espera um pouquinho. Você acreditou um dia que, algum dia lá atrás, tempos passados, você acreditava que eles passariam 30 segundos dentro de uma cela? Eu não acreditaria lá, em tempos atrás, que... E olha que eles fazem isso há muito tempo, hein? Eu não acreditaria que o chefe da Casa Civil fosse preso na Papuda, não acreditaria. Não acreditaria que eu podia comprar uma refinaria por 40 bilhões a mais. Eu não acreditaria num monte de coisa, e tudo isso eu estou vendo. Então, assim, nós estamos agora com os empresários presos. Mas aí eles já foram pegar o Nelson Jobim, que já está intermediando todos os advogados, que morreu Tomás Bastos, lamentavelmente. Então, assim, juridicamente, nós vamos acompanhar. Vem o Papai Noel, pode ser que o Papai Noel traga aí não acontece, vou dizer aqui, e me cobrem. Nada, absolutamente nada, como não aconteceu em nenhuma delas. Em nenhuma delas. Tudo veio para a imprensa, agora vai estar preso Daniel Dantas, está todo mundo algemado, Maluf algemado. O que aconteceu? Nada. Este é o Brasil, lamentavelmente. Então, um modelo que nós temos exemplos no mundo de modelos que dão certo. Modelos de gestão que são exemplos. Mas... no Brasil, lamentavelmente, a impunidade não deixa dar certo. Deixa eu ver se a gente consegue fechar o bloco aqui com alguma participação dos nossos telespectadores, Ione, pois não? Sim, a pergunta do Paulo Henrique Farias. Vereador, o que o senhor ainda gostaria de fazer pela comunicação e aproximação da população na Casa do Povo, a Câmara, que não deu tempo no seu mandato de presidente da Casa? Olha, um aspecto que seria interessante, a gente gostaria muito de ter feito, era concluído a TV aberta, né? Que a gente estava em curso, um editorial, estávamos fazendo alguns contatos para fazer principalmente a complementação do processo educativo, de levar informações para a população de Santos poder aí entender todo o processo político da cidade. Muito bem. Mais alguma participação, Ione, para a gente fechar aqui? Tem sim. A pergunta... Quer deixar para daqui a pouco? Você que sabe. A pergunta é para a Olívia dessa vez. Para a Olívia? Então a Olívia vai responder daqui a pouco, né? A gente volta, a Ione abre o bloco e a Olívia responde ao questionamento do telespectador. Vamos para mais um intervalo, o painel regional volta já já. Tá todo mundo muito... Muito bem, a gente retoma aqui o terceiro e último bloco dessa edição do painel regional. Aqui à minha esquerda, com satisfação, a gente conversa com o professor Iberê Cirna, professor de marketing político, com o vereador e presidente da Câmara de Santos, Sadal Nakai, do PSDB, e à direita com a professora cientista política, Olívia Pérez, e a nossa Ione Furukawa, lembrando o último
programa Painel Regional ao vivo, não é? Ao vivo do ano de 2014. Vamos nos despedindo, né, de um ano que passou assim, né, voando, né? Carnaval em março, já complica um pouco, a temporada se estica. Depois, toda a perspectiva para a Copa do Mundo, que seria uma tragédia, não é, no conceito de muita gente, e a Copa foi realmente, a gente tem que admitir, um grande sucesso, né, muito bem organizado, padrão FIFA. A tragédia foi o 7-1 no Mineirão, né? Com a marca que, olha, para tirar da cabeça do torcedor não vai ser fácil, né? E depois terminou a Copa do Mundo, veio o processo eleitoral, um tiroteio impressionante, né? Tiros de canhões, de mísseis, sei lá o quê, né? Disparados principalmente pela candidatura à reeleição da presidente Dilma. Primeiro o alvo foi a Marina Silva, depois o Aécio Neves. A presidente se reelegeu num quadro totalmente confuso e turbulento da economia. Mas nós fechamos o bloco anterior com a Ione destacando mais uma participação do telespectador direcionada à Olívia. Foi isso mesmo, né, Ione? Exatamente. A pergunta é de Edmilson Vale. Professora Olívia Pérez, parabenizo por ter sido seu aluno no último semestre em Direito e ter nos dado conhecimentos ímpar. Qual a visão da cientista Olívia Pérez no que se diz respeito à Baixada ter 2 deputados estaduais e um vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico? Qual sua opinião sobre a atuação destes junto à Baixada Santista? Na verdade, o vice-governador ainda vai assumir 1º de janeiro. Esses deputados também vão ter que assumir em janeiro, né, em março. Os novos deputados estaduais só assumem em 15 de março de 2015, né, Olívia? E o vice-governador também só assume em 1º de janeiro. Né? E a gente perdeu agora, né, um deputado estadual, Cássio Navarro, né? A candidatura assumiria em março. Assumiria, mas tinha uma pessoa na frente dele que obteve uma maior Vanessa votação. Damo, do PMDB. Tinha sido impugnada a candidatura dela, agora ela foi absolvida, então ele não assume. Bom, primeiro um beijo para o Edmilson, foi um prazer, acho que eu mais aprendi do que ensinei com o 10º semestre de Direito. Foi um desafio dar aula esse ano, porque os ânimos estavam todos exaltados, as pessoas queriam criticar ou defender o seu lado, e dar aula de política foi um desafio, mas sem dúvida eu aprendi mais do que ensinei. Quero destacar que o programa de hoje, os ânimos também estão exaltados, né? A gente leu aí nos grandes jornais a divulgação de vários nomes de políticos envolvidos no caso de corrupção, por isso que eu acho que eu e o Iberê estamos tão perplexos diante dessa realidade. Aliás, esses escândalos atingiam políticos ligados a vários partidos políticos, né? E políticos que a gente não imaginava que tivessem algum tipo de acusação. O Sadal veio com uma linha de raciocínio muito boa, muito adequada, de que o político ele tem que ser aquela pessoa ligada à comunidade, uma liderança da comunidade, e, portanto, sabedor dos problemas daquela comunidade, porque a impressão que a gente tem hoje é que está todo mundo mais ou menos surdo, né? Ninguém nos ouve. Então, essa linha, sem dúvida, é bárbara. O problema é que quem ganha é quem tem dinheiro, não necessariamente quem está ligado a uma comunidade. Uma das formas, então, de reverter esse processo seria o voto distrital. Né? As regiões seriam separadas em pequenas regiões, pequenos distritos, e de lá se tiraria um candidato majoritário que, portanto, teria mais ligação com a comunidade. Isso é muito bom porque ele teria mais ligação, mas também pode gerar mais relações clientelistas, né? Mais relações de troca. Sem dúvida, é muito bom a gente ter deputados e um vice-governador da região, embora esse número seja menor, né, do que já foi antes, mas não é automático que essas pessoas vão fazer o bem pela nossa região. Não é porque votou de alguém da região que automaticamente vão olhar para cá e os nossos problemas vão diminuir. Fica mais fácil, porque teoricamente essas pessoas conhecem mais os problemas, mas não é uma relação automática. De todo jeito, tem muita gente que defende, né, que se vote em candidatos da região, mas isso não é uma coisa obrigatória. A gente pode votar em alguém que defende causas gerais, como a causa dos negros, de LGBT, comunidade LGBT, não necessariamente esses candidatos têm que estar ligados a problemas regionais. Sadal Nakai, por sua experiência, né, como candidato a deputado estadual, pode nos trazer aqui uma luz aí nesse caminho, né? A gente estava acostumado a eleger pelo menos 3 a 4 estaduais, às vezes 5, né? No governo do agora senador eleito Zé Serra, governo Serra, chegamos a ter 7 deputados, né? Se não me engano, 2 suplentes. Inclusive o Cássio Navarro, que estava no PSDB, assumiu como
como suplente. Então, tivemos 7, né? E teve um evento na Associação Comercial, no finalzinho do governo do Serra, quando ele estava para deixar o governo para se candidatar à presidência da República, se contabilizou lá, eram 40 visitas do Serra com aquela que ele fazia, ele ainda tinha mais 2 ou 3 agendadas antes de deixar o governo. Então, em 3 anos e meio de governo, 42 ou 43 visitas do governador aqui à região da Baixada Santista. Evidentemente que isso tem a ver com pressão política, claro. Tudo funciona assim, né? Quem teve a oportunidade já de atuar, de trabalhar e de acompanhar o governo do estado ou alguma estatal, enfim, você percebe lá claramente que vão comitivas, né, da região de Sorocaba, comitivas da região de Campinas, comitivas da região de Ribeirão Preto, né, comitivas da região de São José dos Campos, enfim, vão deputados, presidentes de câmaras, vão empresários, os prefeitos, enfim, 30, 40 pessoas para falar com o governador, para falar com o secretário, enfim. Na sua avaliação, você que participou dessa campanha dura, né, difícil, né? Por que estamos com tanta dificuldade de fazer mais representantes na Assembleia? Olha, eu acho que na minha avaliação pós-eleição, eu atribuo a esse momento de descrédito na política. Nós tivemos um percentual de abstenção muito grande, entre votos brancos, nulos, e abstenção, 1/3 da população não votou. E, ademais, assim, a gente não está percebendo, pelo menos no âmbito estadual, essa intenção do governo do estado de fazer uma gestão no estado através das grandes macrometrópoles. O governo do estado está dividindo o estado de São Paulo em macrometrópoles, e nós já temos uma instituída há 20 anos, a região metropolitana da Baixada Santista, e temos a Agência de Fomento aqui instituída, conseguimos montar o CONDESB, o Conselho dos Prefeitos, conseguimos criar um fundo. Isso é um avanço, assim, imenso no processo democrático de gestão dos recursos estaduais. E os nossos deputados teriam uma grande diretriz para contribuir com a nossa região se utilizassem os estudos que já foram feitos por técnicos, por profissionais, em discussão com os prefeitos, para otimizar a utilização desse dinheiro estadual. Então, o que faltou é um pouco de compreensão da população da necessidade dessa representatividade. Então, eu vejo que no dia que a gente conseguir passar essa mensagem numa candidatura de representantes da Assembleia Legislativa, talvez a gente consiga. O voto distrital é um caminho que demarca, né, exatamente essa representatividade. Mas como nós ainda não temos, ainda ficamos muito à mercê da consciência política de cada cidadão. Iberê foi diretor, né, da agência. Parabéns, né, professor? Eu acho assim, foi um prazer ter sido diretor executivo da Agência Metropolitana. Que, a verdade seja dita, é muito criticada, né? Sim. Ela é por criticada. Diversos setores, não tem recurso, políticos. Né? Primeiro que não tem orçamento, não tem funcionário. E aí, assim, eu tive a oportunidade de estar com o governador Geraldo Alckmin no finalzinho, e um dos pedidos, até com o Edmundo Mesquita, um dos pedidos é que a região metropolitana tenha que ter um pouco mais de autonomia na participação das decisões. Quando nós estamos ainda muito ligados a decisões do Estado, né? O Estado ainda detém isso, então tudo que você faz acaba tendo que ir para São Paulo para discutir com o secretário e tal. Nós temos ainda pouca gerência sobre a região metropolitana. Mas me parece que esse é um dos objetivos do Geraldo Alckmin, que é um homem que, lá atrás, já até numa reunião que eu tive com ele, me dizia exatamente isso, que gostaria de descentralizar mais o Estado para que tivesse mais agilidade e mais racionalidade no investimento feito. Se isso acontecer, com certeza essas grandes regiões metropolitanas vão ser fundamental, né, para o desenvolvimento do governo. Todas elas vão exercer um papel muito importante na relação do Estado todo com os seus municípios. Muito bem. Ione, pois não, mais participações aqui com a gente, com o vereador, com a Olívia e com o Iberê. Mais uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Precisamos discutir a reforma política onde possamos eleger representantes por setores. Um vereador, um deputado estadual, federal. Atualmente, quem representa o bairro do Campo Grande na Câmara, por exemplo? E ainda, por que os legislativos municipais continuam fora do CONDESB?
uma luta da UVESB, né, para incluir lá os vereadores, participação mais efetiva dos vereadores, né, Sadal? É verdade, tem a União dos Vereadores da Baixada Santista que começa a se mobilizar, mas ainda falta uma pauta única de discussão para ter uma efetividade, porque às vezes é muito difícil até no próprio Condesb, os prefeitos eles terem uma dedicação para os seus objetivos em comum, né? Sempre, nem sempre há assiduidade de todos os prefeitos na discussão, a preparação de pauta, para que eles possam efetivamente conseguirem alinhar os seus discursos e aí trazer os vereadores para poder defender, para ver se isso está certo ou não, os objetivos de cada município. Eu acho que essa integração depende muito ainda de um processo de alinhamento de discussão entre os vereadores que estão se formando agora, para posteriormente se integrarem, porque, de uma certa forma, é a representatividade do deputado estadual que se faz muito mais de importância para consolidar os recursos que a AGEM acaba definindo como estratégico para a região, né? Então, eu entendo que os vereadores são importantes para ajudar a fiscalizar, monitorar as propostas dos prefeitos, mas a função principal política, no caso, na minha opinião, era dos deputados estaduais. São dos deputados estaduais. Né? Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Eu acho assim, primeiro que é fundamental a participação, no meu ver, do vereador, porque tem que ter uma consolidação da legislação municipal dos 9 municípios. Não é possível que cada município esbarre na legislação do município vizinho. Então, a participação dos vereadores, no meu ponto de vista, é fundamental dentro da região metropolitana. Não dá para você votar a proibição de bicicleta no município X e a outra do município Y não ser a favor. Gente, isto dificulta enormemente a região metropolitana. Quem pode fazer, legislar, é a Câmara Municipal. Por isso, eu acho que tem que estudar um jeito de colocar, sim, os vereadores cada vez mais envolvidos na região metropolitana. Senão, não há consolidação da legislação municipal. Muito bem. Olívia Pérez, a reta final aqui do painel regional, alguns minutinhos para a gente fechar o programa só, não é? Dá para passar alguma mensagem positiva, não? Eu fico vendo aí uma discussão sobre a AGEM, né? Se entra vereador e se não entra vereador, então um joga no outro. Eu espero que em 2015, para a Baixada Santista, a gente tenha um sistema público de saúde muito melhor do que o que está agora, né? Porque está em condições caóticas. Eu espero que a gente tenha muito mais segurança, porque a gente tem um toque de recolher na Baixada Santista, a gente não anda de madrugada em determinados lugares por medo. Eu espero que todas as pessoas tenham uma moradia digna. Eu espero muitas coisas para 2015. Um desses caminhos que o Iberê propõe e que o Uriel propõe também é a reforma política. Eu tenho receio de uma reforma política que será feita, né, que pode ser feita por esse Congresso conservador. E eu também tenho um receio de uma reforma política feita através de uma constituinte em que esses mesmos políticos se candidatem, os mesmos serão eleitos e pode ser que eles façam regras piores do que aqui estão em relação ao nosso regime político. Mas, assim como o Uriel, eu aposto em mais participação da população e eu acho que os meios de comunicação, como esse programa, como a TV aí que provavelmente vai existir, cumpram esse papel de informar para a gente que a gente fiscalize mais. Muito bem. Ione Furukawa, foi um prazer ter você aqui em 2014, a sua estreia aqui no programa acho que foi muito positiva, né? Todo mundo gostou da sua participação e, se Deus quiser, estaremos juntos em 2015. Valeu, viu? Obrigada, foi um prazer estar aqui e dividir essa bancada com você, que já me ensinou bastante, vai me ensinar muito ainda, que eu sou uma aprendiz, apenas estou na faculdade. E desejar para todo mundo que nos assiste ao vivo e nas gravações, muita paz, um ano novo repleto de esperança, porque eu acho que é o que a gente está precisando atualmente na política, em todos os casos, é esperança, né? E um feliz ano novo. Muito bem. Sadal Nakai, parabéns pela sua atuação, presença da Câmara. Obrigado por estar conosco aqui. Um bom Natal para você também, saúde e espero que 2015 seja um bom ano para todos nós, né, Sadal? Obrigado, Boturão, a todos da bancada, a Ione, Olívia, professor Iberê e a todos vocês. Desejo um bom Natal, que todo mundo possa, apesar de toda essa condição de insegurança, de falta de credibilidade da classe política, mas que no Natal que se haja uma reflexão, principalmente
para a família, né? A gente se dedique à família, se dedique à reflexão, porque é um momento em que todo mundo renova suas esperanças para um ano novo que vai chegar, certamente com grandes desafios, mas que a gente tenha bastante saúde e bastante condições de enfrentar todos os problemas e os trabalhos que vão dignificar a todos e dar condição de dignidade, né? Perfeito. Obrigado, Sadal Nakai. Valeu, Iberê. Bom Natal também, saúde e um bom 2015. Eu que desejo a vocês todos, aqueles que nos assistem, e fico assim, vou endossar aqui a singela cartinha que a Olívia quer que a gente entregue ao Papai Noel. Eu também gostaria, né, de que nós tivéssemos uma melhor saúde, uma melhor educação, uma melhor segurança. E aí, a Ione falou lá, é a esperança que nos move. Então vamos dobrar essa cartinha que ela escreveu tudo ali, e nós vamos aí atrás de um Papai Noel, viu, Olívia? Vamos entregar para ele, que é a nossa esperança. Eu fico muito feliz de poder ter participado com vocês nesse último programa ao vivo. E desejar um feliz ano novo a todos. Muito bem, nós vamos fechando aqui, agradecendo todo o nosso time do painel regional, nossos câmeras, a equipe de produção, a direção do programa, a toda a equipe, todo o time que trabalha com a gente, sua camisa com a gente aqui, em nome do Gustavo, que representa todos eles aqui, a equipe que facilita e ajuda a gente a botar o programa no ar diariamente, né? O programa na internet, nas redes sociais, enfim. Por aqui passaram, em 2014, representantes de vários setores de atividade, da cultura, da saúde, da educação, do meio ambiente, do turismo, da política de maneira geral. Os prefeitos todos da região passaram por aqui, secretários de Estado, secretários municipais, enfim, lideranças políticas, lideranças de todos esses setores que a gente procura fazer com que o programa seja uma bancada honesta e democrática, né? Este é sempre o nosso objetivo no dia a dia aqui no Painel Regional. É o último programa ao vivo do ano, a gente deseja de coração a você um excelente Natal e que estejamos juntos aqui em 2015 para mais uma dura jornada, mas com certeza, né? Tinha um ditado oriental, né, Sadal? Do lodo é que sai o lírio, não é isso? Ou seja, da crise é que se conseguem as boas oportunidades, né? Quem sabe 2015 não esteja aí para isso. Obrigado, um Feliz Natal, bom 2015 a todos e sigam com o Painel Regional, sábados 3 da tarde, domingos às 5 da tarde e durante a semana até o dia 5, à 1h30 da tarde e às 8 da noite, com a programas gravados de vários assuntos, né, que a gente já destacou aqui. Obrigado, tchau.